Oi, gente, olha só, começando mais um podcast Descomplica aí, hoje o modo turbo, hein? Pois é, na nossa mesa aqui, como sempre, as delícias da padaria Sabores da Vida. Você que é de Sorocaba, acompanha sempre o nosso podcast, já tá cansado de ouvir eu falar, mas vai cansar mais um pouquinho, viu? Padaria Sabores da Vida, padaria e mercado. Com essas delícias todas, que todo programa eu tô engordando uns par de quilos, viu? Porque todo programa, todo podcast, eu tô saboreando essas delícias e hoje com certeza não vai ser diferente. E para descomplicar hoje mais um assunto aí da vida, recebendo o visagista, barbeiro, Lucas Canoff. Acertei? Acertou. Aí Acertou em sim, cheio, hein, meu querido. Lucas? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aí esse espaço na sua agenda para a gente falar um pouquinho aí hoje sobre os homens, né? Sobre a importância dos homens se cuidar. Um assunto um pouco complicado, talvez, mas a gente vai descomplicar. É verdade, Murilo. Eu agradeço o seu convite e eu fico muito feliz, né, e lisonjeado por ter me convidado para falar de um assunto que eu falo todos os dias. E agora eu vim falar aqui, que eu vivo todos os dias, né? E agora eu vim falar com você sobre o mercado da beleza masculina, sobre o visagismo, como que a imagem pessoal importa. E vamos pra cima, irmão. Ô, Lucas, deixa eu já começar te perguntando. Nos dias de hoje, como é que é? Porque o homem ele é uma coisa um pouco mais complicada, né? Mulher investe mais no cabelo, agenda ali o cabeleireiro, faz as luzes e a californiana e não sei o que, o corte e aquela coisa toda e fica horas no salão. O homem já é totalmente diferente, né? Eu, pelo menos, quero coisa rápida, prática, faz um corte aí, já era, tô com pressa, vazou e pronto. E como é que é esse mundo? É assim mesmo? Tá mudando? Como é que tá os homens hoje em dia no sentido de se cuidar? Então, Murilo, para descomplicar isso, o mercado da beleza masculina está em ascensão, né? E cada vez ele vem crescendo mais e mais. Então, antigamente, tinha aquela coisa do homem não se cuidar, nem fazer sobrancelha, né? Não fazer nada, aquele homem mais ogro mesmo. De um tempo para cá, esse mercado vem mudando, cada vez mais vem mudando. Depois você corta, né? Não, fica em paz, só vai. Ele vem mudando cada vez mais. E também os homens vêm se cuidando. E cuidando da imagem pessoal, né? Não só Tá. do cabelo, da barba. E assim a gente cuidando até do estilo do visual. Porque antes de você ser bom, Murilo, a gente tem que parecer ser bom. Então perdemos muitas oportunidades por não estar de acordo. E tem também uma coisa que tem que a ver com o dia a dia do homem. Assim como você falou que quer praticidade. Tem homem que quer arrumar cabelo, quer escovar. Mas no seu caso tem que ser mais prático. Então a gente tem que analisar, além da imagem, além de harmonizar, como que vai ser no dia a dia dele. Não adianta eu fazer algo na minha cadeira que não vai fazer em Entendi. casa. Legal, então tem que casar, né, as informações. E ô Lucas, me explica o seguinte, que época que você acha que começou o homem se cuidar mais? Porque até então, igual você falou, pouco tempo atrás o homem era aquela coisa mais bruta, né? Não, cabelo corta assim já era. Hoje em dia tem relaxamento, tem progressiva, tem 500 coisas pro homem tá em dia com o visual. Que momento que época que você acha que houve essa transição e o homem passou a se cuidar mais? Olha, Murilo, acredito que a partir de uns 10 anos, desde uns 10 10 anos anos. para cá, começou o movimento do mercado da barbearia brasileira. O que aconteceu? Nesse tempo, o pessoal costumava cortar em salão de cabeleireiro. O barbeiro Boa, em si, exato. todo mundo fazia, Verdade, né? eu ia no salão. Era salão de Bem cabeleireiro. dizer, eu mesmo quase que cortava o feminino e cortava o masculino, tipo isso. É basicamente a mesma pessoa. Só que, a partir de uns 10 anos pra cá, teve um movimento muito grande na barbearia que veio um corte que não é de agora, tá? Que é o fade, né? Que é o degradê. Fade. É o fade. Olha, vou Fade. colocar pra vocês verem o fade, hein? É basicamente o corte que você tá aí, né? Tá. Que é um degradê, né? Que esse corte pegou a moda atualmente, né? Só que vem sendo usado de muito tempo lá atrás. Se você assistir O Maluco no Pedaço, né? O estilo do Smith, que é aquele corte quadradinho, se você ver do lado dele, tem já o uso do degradê, né? Então, já é um corte muito feito, muito lá atrás, né? Na Segunda Guerra Mundial também. Só que vem aparecendo de uma forma moderna de 10 anos para cá. Então esse corte é o corte que revolucionou a barbearia moderna e a partir desse ano meio que desmembrou salão de cabeleireiro e barbearia. Então os homens vêm se cuidando mais a partir desse tempo. E eu peguei no comecinho. Eu tinha basicamente 18 anos quando eu comecei a entrar nessa área. Então eu peguei bem no comecinho do fade e comecei a estudar até agora. Então foi basicamente nesse tempo para cá.
Olha lá o fade aí na tela. Opa, tava lá, volta lá, Emerson, pra ele. Olha lá. Aí, Aí, boa, ó. exatamente, ó, tá vendo? Degradezinho e tal. Então, Isso. de uns 10 anos pra cá que teve esse crescimento e agora mais ainda, né? Porque até então a gente teve essa mudança. Antes era o cabeleireiro que cortava o cabelo masculino. Aí passou a ser o barbeiro, aí agora o visagismo. E o que é o visagismo, Lucas? O visagismo, Murilo, nada mais é que o estudo do rosto para revelar sua beleza como sua identidade de sede única. Que E é um o... estudo rápido, né? Que você senta ali na hora, você já bate o olho, tá, pronto. Basicamente, com uma consultoria, a gente ajuda o cliente a desenvolver um melhor corte para harmonizar com o seu rosto, né? Além da identidade também. Então, visage em francês significa rosto. Isme é estudo, é método. Então, basicamente, um barbeiro, ele estuda corte de cabelo, estuda barba. O visagista em si, ele já estuda rosto, né? Os ossos do rosto, os músculos do rosto, para a gente conseguir harmonizar mais, né? Caramba. Ter essa proporção. O que é proporção? É quando você compara uma área com a outra área, basicamente. Ah, se eu tenho um nariz grande, comparado com o quê? Se eu tenho um nariz largo, como é que eu faço para diminuir esse nariz largo? Se o cliente ele se incomoda com esse nariz. Então a gente faz uma coisa assim que dá uma ilusão de ótica, basicamente, e a gente consegue harmonizar nesse sentido. Ótimo, muito bom. E é igual eu falei pra você, é um jogo rápido, né? Você senta ali na cadeira, já bate e tal, faz assim, pá, corta e já era. Tem estudos mais aprofundados, né? Que o visagismo não é de agora, só que ficou famoso na escola dos homens, né, da barbearia, agora. Basicamente, uns 2 a 3 anos para cá, começou a ficar muito famoso. Quem popularizou muito isso foi o Juarez, né? Aquele rapaz que era bancário, que ele tira assim, o que, que você deseja sentir ao se olhar no espelho? Ele tira a Olha, capa. Então, profundo. ele é o barbeiro hoje, que ele é mais seguido no Instagram, se eu não me engano. Então, não é só na área da barbearia. Basicamente, muita gente conhece o Juarez, né? Não, Entendi. não só quem é da área. Então, popularizou o visagismo em si uns 2, 3 anos para cá. Só que ele é usado desde 1930 por um francês, Fernand Abré, que ele fazia os cabelos e as maquiagens de acordo com a harmonização para a pessoa, assim, de acordo com a personalidade também. Então, o visagismo, essa é a diferença do visagismo para a barbearia comum. Caramba, tá dando uma aula mesmo, hein, Lucas? Mas enquanto você fala, eu tô aqui saboreando essas delícias da padaria Sabores da Vida e hoje tem essa torta de morango que, gente, tá apetitosa demais. Então, enquanto o nosso convidado vai explicando pra você o que é o visagismo, eu vou saboreando essas delícias da padaria Sabores da Vida que você tá perdendo tempo de não ir lá saborear, hein? Ô, Lucas, me fala o seguinte, visagismo, então, vamos descomplicar. Antes era o cabeleireiro que cortava o cabelo do homem também. Aí passou a ser o barbeiro, agora o barbeiro visagista e toda essa modernidade. E como é que tá o mercado? Aos poucos o pessoal tá aderindo, um público mais jovem, mais velho, todos. Como é que tá essa relação? Eu acredito, Murilo, que o público que menos está aderindo, Tá bom, cara. tá bom? Pena que eu não como açúcar, cara. Ô, louco, como Eu não assim? como pouco, daqui a pouco eu como. Ah, boa. Quando você fala mais, eu como aí. Então, o público que menos adere ao visagismo em si é o público infantil e o público adolescente. Infantil? Que menos adere, não adere. Ah, tá, Entendeu? desculpa. Público que não adere ao visagismo é o público infantil e o público da adolescência, porque quem é criança não quer transmitir nada com sua imagem, basicamente. Entendi. Ele vê um risquinho do jogador de futebol, do Neymar, do Cristiano Ronaldo em si, ele vai querer replicar aquele corte porque ele gosta do jogador. O adolescente ainda está naquela busca de identidade. Então, basicamente, o adolescente, ele está fazendo um corte igual seus amigos fazem, né? Hoje o corte do adolescente... Vai na onda. Vai na onda, cara. Porque hoje o corte do adolescente, ele É o Tupper Fade. é o taper fade, o low fade. O que é o low fade? Aquele degradê bem para baixo e aquela franja aqui. E você sabia, Murilo, que tem uma explicação, basicamente, por que eles usam franja? Por quê? Eu vou te explicar. Nosso rosto, Murilo, é dividido... Deixa eu tirar meu óculos aqui. Pode tirar. Ele é dividido por 3 terços, tá? O que é o terço? Essa parte aqui, ó, o terço inferior, aliás, o terço superior, o terço médio e o terço inferior. A diferença entre os terços é que o terço superior, ele é responsável por transmitir a razão. O terço médio é pela emoção, que é da linha dos olhos. E o terço, da ponta do nariz até a ponta do queixo, ele é responsável pela intuição, o poder da fala. Então, qual que é a área que tem mais... A área mais emocional do ser humano hoje? Basicamente, é a adolescência. Então, inconscientemente, eles tampam a parte da testa, que é a parte do intelecto, e aparece mais os olhos, que é a parte da emoção. Caramba. Então, basicamente,
inconscientemente, eles fazem isso, se sentem mais seguros. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente automaticamente vai ficando mais racional e vai jogando esse cabelo um pouquinho mais pra cima. Você lembra da época dos Caramba. emos? Sim, Do muito. NX0 e tal? Muito, muito, Então, muito. é basicamente isso. Alguns faziam franja assim, né? E depois pintava o olho assim de preto. Porque Misericórdia. jogar o quê? Pra essa parte da emoção. Então, os adolescentes estão em busca de identidade, claro, né? Fazem o que vê no TikTok. Por isso que eles não são o público ideal pro visagismo, né? Entendi. E também por essa parte da racionalidade. Deixar essas partes Caramba. pra emoção. Isso é Ô, Lucas, e o visagismo vem ocupando cada vez mais espaço, né? Tá tendo uma onda aí, a gente ainda não tá no ápice, mas aos poucos o pessoal tá entendendo isso. Exatamente, cara. Eu comecei a estudar visagismo, assim, basicamente uns 2 anos pra cá. Eu sempre tive um feeling, assim, de cada corte para cada tipo de rosto, né? Só que, assim, eu não tinha estudado tão a fundo. Eu não tinha feito um curso sobre visagismo em si, né? A apostila que eu li, assim, tem vários livros e tal, eu li uma apostila desse tamanho. Então, é algo muito mais aprofundado. Então, ele tem a ver também com proporção áurea, né? Que é algo matemático de Leonardo Finobashi. Tem a ver com a como que chama? Tem a ver com a psicologia. Ah, esqueci, cara. Peraí. Não tem problema. A Psicologia. psicologia do olhar. Não, cara, eu esqueci. Deixa eu colocar Cara, uma- visagismo é muito complexo. É, né, gente? Muitos estudos e tal. Uhum. Achei que o visagista era um curso rápido que você fazia ali de Não. identidade, batia o olho e resolvia. Mas o que a gente tá percebendo é que o visagismo exige um estudo, todo um preparo, uma coisa séria. Então, Murilo, tem a psicologia analítica, né, que é Ótimo. feita por Carl Jung, que ele é o pai da psicologia analítica. Então, a gente, através de formas e símbolos que ele fez esse estudo, né, a gente demonstra, né, mais força, mais conexão com as pessoas, né? Então, essa onda do visagismo, cara, ela tem vindo ficando mais forte, mas vai ficar mais forte ainda, porque as pessoas estão conhecendo agora. Muita gente não conhece, cara. Né? Exato. Muita gente não conhece. As pessoas que vão assistir a gente por esse podcast não fazem nem ideia. Às vezes só ouviu falar, viu um vídeo na internet, mas estão procurando um corte que realmente valorize, né? As pessoas não sabem qual estilo mais, né? E às vezes vai no profissional e fala, qual o estilo que você acha que combina comigo? Do profissional não sabe falar, né, cara? Então a Entendi. gente que estuda rosto vem se empenhando mais nessa parte, então vem crescendo cada vez mais, porque o mercado de beleza masculina tá crescendo cada vez mais. Caramba, hein? Olha só, então descomplicando aqui hoje o nosso programa, falando sobre a importância do homem se cuidar, falando sobre o visagismo masculino. O visagista nada mais é que um barbeiro que vai fazer o seu corte, vai fazer a sua barba, mas aí te dar dicas, vai modelar você conforme a sua identidade, o seu perfil, então não vai ser um corte aleatório. Então, se você precisar dessa dica, ele vai poder te falar, ó, faz assim, faz assado, igual foi o meu caso. O que você resume aí do meu? O meu crânio, né? Como é que é o nome do... O crânio, né? Tava alto demais, toda uma parada. Vou mostrar pra vocês aqui, olha aí, vocês estão vendo agora aqui. Meu cabelo tava exatamente desse jeito, totalmente alto aqui atrás, e agora a gente nivelou. Exatamente, Murilo. O que acontece? O seu crânio, a gente fala que é um tipo de crânio alto. O que é isso? A parte do crânio alto é aquela parte do ápice, né? Dessa parte daqui, ele é um pouquinho mais saltado. E quando a gente coloca volume de cabelo aqui em cima, então ele fica mais saltado ainda. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o cabelo daqui e jogar, projetar para frente. Boa. Então, a gente, igual eu falei para você, você não se perceber porque você tá se vendo de frente. Mas as pessoas te veem mais de perfil do que de frente, quando você tá andando na rua. Quem que tiver de frente? As pessoas que você conhece, cara, que você tem mais liberdade, intimidade, conexão. Sua esposa, seu pai, enfim, os amigos mais próximos. Mas as pessoas estão te olhando mais de lado cada vez mais. Entendi. E aí você nivelou, fez o cortinho e tal, mas meu perfil, comentei com você que eu não gosto de ficar arrumando muito cabelo, né? Exatamente. Então foi algo mais prático, mais rápido, tal, algo mais clean. Exatamente. Você falou que o profissional antigo que você cortou, deixou um pouco maior o cabelo, né? Só que pro seu dia a dia, talvez, não fazia tanto sentido, né? Então a gente cortou um pouco mais aqui e deixou para você passar literalmente a mão e já arrumar esse cabelo. E esse é meu corte ideal? O que você achou? Ah, eu gostei. Minha esposa falou que ficou muito arredondado. O que você acha? O que você tem pra falar sobre isso? Ela tá se acostumando agora. Ontem se eu cheguei e acostumando. ela falou, nossa, mas tá muito arredondado o seu rosto. Eu falei, não, mas pô, ele tirou arredondado, como que tá arredondado Na agora? verdade, o visagismo em si, Murilo, é um processo, né? Então, você chegou lá com corte, você não cortava o cabelo tem mais ou menos um mês. Então, o que a gente tem que fazer? Entendi. Deixar as arestas crescerem. O que é aresta? Essa parte aqui, ó. Como o seu crânio já ele é puxado pro oval, o meu também, o que eu faço? Eu deixo essas partes do cabelo crescer aqui, ó. Se eu cortar muito baixinho, ele tende a arredondar. Entendi. Então, em questão de pra formato, né? É o tempo. É o tempo, é um processo. Tem processos que eu, desde a primeira vez, eu consigo, né, entregar um bom resultado, porque o cliente vem cabeludo, vem barbudo.
E tem processo que o cliente acabou de cortar a cada 15 dias. Veio Meu 15 Deus. dias, o cliente veio 15 dias e com cabelo curto, cara. Então, basicamente, eu simulo no aplicativo para ele como é que vai ficar. Eu falo para ele, pergunto se faz sentido esse estilo para ele. E a gente vai lapidando o estilo, vai forjando esse cabelo aí. Ô Lucas, agora me fala o seguinte, pessoal que tá acompanhando a gente aí, pode te seguir nas redes sociais, acompanhar seu trabalho, marcar um horário e ver os cortes incríveis que você faz, né? Você pega uma galera assim do nada que tá lá com o cabelão tamanho do pé e faz um negócio louco, né? Cara, sim, para quem quiser me seguir já, da Visagista Sorocaba, e minha página tá Visagismo Sorocaba. Visagismo Sorocaba. Visagismo Não tá nem Sorocaba. seu nome, mas foi marqueteiro, hein? Foi Pra quem marqueteiro. diz visagismo, pá, já pum, já aparece você. Cara, eu sou de São Paulo, né? Tô mais ou menos um ano em Sorocaba. Eu saí de uma cidade pequena que lá eu não conseguiria trabalhar com visagismo, né? Tem basicamente 10 anos que eu trabalho com isso. Daí eu vim de lá pra cá porque eu enxerguei potencial em Sorocaba. E como eu não sou tão conhecido aqui ainda, eu não vi também alguém que no Instagram colocou Visagista Sorocaba, Visagismo Sorocaba, eu já fui lá e coloquei porque as pessoas procuram Visagista Sorocaba, Sim, Visagismo exato, Sorocaba. Então fica exato. muito mais fácil de me encontrar. Achei muito legal. Então, e lá no Instagram, quem quiser acompanhar, eu também dou dicas de imagem, né? Qual tipo de roupa, qual perfume, como que você usa um perfume de uma forma certa. Não só cabelo, barba, né? Mas também uma imagem por completo. Não adianta nada você ter um visual, um cabelo e uma barba alinhado, só que isso aqui pra baixo não vai ornar. Então, eu tô pegando esse conteúdo agora de imagem masculina, então tá bem legal. E eu tô começando por agora, esse novo estilo. Muito bom. Então você que está acompanhando a gente pode acessar aí @visagismo Sorocaba, Lucas Nofe. Canoff, muito bom. Lucas Canoff, você já vai acompanhar todo o trabalho dele, ver as transformações que ele fez em várias pessoas, gente. Pessoal de cabelo grande, às vezes um corte que não combina, e você assiste o vídeo e fala: caraca, realmente foi um visagismo, foi um toque ali que precisava dar. E aí você pode marcar seu horário, passar com ele, não demora, gente. Ó, os homens aí pode marcar tranquilo, porque eu passei, não demora, é feito no capricho. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai sair de lá ainda mais bonito, porque o visagismo visa isso, né? Visa isso, o conforto, você ficar, né, mais tranquilo, mais bonito, né, Exa- mais dentro do. Às vezes você olha pra pessoa e fala: nossa, esse corte tá muito legal, né? Exatamente. A gente inconscientemente, a gente tem uma proporção áurea na cabeça, né? O que é proporção áurea? São cálculos matemáticos, né? Que são usados desde as colunas gregas, né? Feito por Leonardo Finorbati. Então, quando a gente olha, inconscientemente a gente, pô, esse corte não combinou. Mas como que a gente sabe que não combinou? Entendeu? Inconscientemente a gente tem uma noção de proporção. Por exemplo, a Mona Lisa, ela é feita por proporção áurea, né? Então, inconscientemente a gente sabe se combinou ou não. Nem sempre o visagismo vai ser aquela transformação. A gente só dá uma pitadinha ali, às vezes de estilo para a pessoa, para incrementar na beleza dela. Dizem que não existe pessoa feia, existe pessoas que não sabem da sua imagem valorizada ainda. Então, eu ajudo os homens a valorizar essa imagem. Muito bom, e gente, vamos lá, vamos quebrar o tabu também, né, ô Lucas, porque deve ter bastante preconceito ainda, né? Ah, homem, visagista, não, eu vou lá mesmo, faz um corte assim e tal. Deve ter esse preconceito masculino ainda, não tem? Tem bastante, Murilo, mas eu creio que vem diminuindo bastante, porque coisa de 5 anos atrás, os homens não nem faziam sobrancelha, falavam que era coisa de mulher, Isso, exatamente. né? Eu peguei um pouco dessa Pegou um pouco dessa geração. época, né, cara? Então a gente tem que dar uma limpada e tal, né? A gente acaba perdendo, né? Para as pessoas que acham que não faz sentido, né? Quem acha que não faz sentido, né? Então, o que eu falo? Peraí que eu fugi um pouco da pauta aqui. Não tem problema. Ô Lucas, me explica o seguinte, a gente tava conversando aí, você acabou tomando um gole de água. O preconceito, né? O pessoal ainda tem, como é que tá? Tá diminuindo, mas ainda existe, como é que tá essa parte? Então, preconceito ainda existe. Porém, eu venho implementando bastante serviços extras na minha barbearia, né? Hoje eu estou com uma sala basicamente VIP, né, em Sorocaba, porque eu faço bastante atendimento VIP, né? E o visagismo em si é algo mais íntimo. Legal. Então, lá na minha barbearia, o que eu faço hoje? Depilação de ouvido, depilação de nariz, limpeza de pele, selagem, desondulação. O que é desondulação? A pessoa que tem uma ondulação forte no cabelo e não quer alisar, para deixar algo mais natural, a gente vai, faz a desondulação, ele fica um pouquinho mais reto, mas não puxado para o liso. Então tem vários procedimentos hoje que a gente está implementando na barbearia. O preconceito existe? Sim. Porém, eu creio que daqui a um tempo ele já vai acabar se Extinguindo. Vai acabar se extinguindo. Boa, aí sim, hein, gente? Olha só, descomplicando hoje essa questão, hein, gente? Você que é homem, tá assistindo aí o programa, bora se cuidar, bora fazer um visagismo. E, Murilo, eu tô assistindo agora o visagismo, o que que é?
nada mais é que você sentar no barbeiro, ele fazer o seu corte, fazer a sua barba e te dar dicas, né? Te mostrar qual o melhor corte, qual corte se encaixa melhor pra você e você poder ficar ali realmente no seu enquadramento, no seu perfil e a pessoa olhar pra você e falar, pô, esse corte tá 10, tá bacana, é isso que eu quero pra mim. Então, gente, Visagismo Sorocaba, @Visagismo Sorocaba. Você vai conhecer o melhor visagista de Sorocaba e região, vai poder fazer o seu cabelo, a sua barba, vai lá com toda a família, leva os homens lá, chama os amigos para você poder ficar com o visual em dia. Descomplicando o que é o visagismo, né? Que a gente ouve muito falar, muita gente não sabe o que é visagismo, então é esse toque de mágica aí no visual masculino. E a importância, claro, do homem se cuidar, né, do homem poder estar em dia aí com o corte, com a barba. Hoje, o corte, a barba, toda essa parte visual da face, do rosto, igual você comentou, Lucas, representa muito, né? Até onde você falava, a pessoa que é mais séria, tal jeito, a pessoa que é mais engraçada, tal jeito, a pessoa que, né, é um empresário, tal, tudo isso faz muito sentido. Porque se tiver fora, dá pra perceber. Um empresário com um corte meio bizarro, putz, não passa credibilidade. Seria mais ou menos isso? Exatamente, Murilo. O que a gente faz? Antes de eu fazer um corte de cabelo, uma barba no meu cliente, eu vou e pergunto qual que é a profissão dele, né? Porque assim, faz um corte que combina comigo. Isso é muito genérico, cara. Porque eu preciso saber da profissão, da personalidade dele. Porque assim, senta um juiz de direito na minha cadeira, ele fala assim, ó, eu quero um corte que combina comigo. Você pode fazer? Eu falei, posso, com certeza. Faz aí. Faço. Aí eu vou e faço um moicano do Neymar nele. Imagina ele lá no júri. Qual que é a credibilidade que eu vou passar para essa pessoa? Exatamente. Então, cada rosto conta uma história, né? Então, dá pra gente saber se a gente tá doente, se a gente tá abaixo do peso, se é acima do peso. Então, basicamente, todo rosto conta uma história. A gente começa por ali. Ô, Lucas, e meu rosto tá contando que história, hein? Tô curioso agora. Tá contando que história? Então. Quero saber. Faça uma alta análise aí, vai. Vamos lá, Murilo. Vai puxar o saco, que foi você que cortou, hein? Não, mas ainda temos muito a ser trabalhado ainda, né? Boa. Mas assim, o seu rosto, o que conta pra mim? Que é uma pessoa que gosta de falar, gera uma conexão, né? As pessoas vão até você facilmente, você faz amizade. Então não faz muito sentido eu fazer um corte muito quadrado em você, entendeu? Porque vai de acordo com a sua personalidade, a sua essência, seu perfil comportamental, né? Você é um cara mais sanguíneo, né? Vamos falar de temperamentos. O que é o sanguíneo? Aquela pessoa que gosta de falar, né? Então, basicamente, gera conexão, né? Entendi. E o seguinte, agora até surgiu uma pergunta legal pra te fazer, a questão da barba. Quando a gente tira a barba, fica com cara de bebê, com cara de criança, e a barba passa uma postura mais séria. Tem a ver isso ou é impressão nossa? Cara, tem a ver porque, assim, a gente associa a falta de barba o quê? A infância, a adolescência. Nossa, que engraçado. Você tirar a barba, nossa, fica muito bizarro, cara. Fica bastante, porque, assim, a barba não quer dizer que você é mais velho, mas quer dizer que é testosterona, hormônio masculino, quer dizer que você é maduro. Então, adolescente não tem barba, criança não tem barba. Então, quando você tem barba, já te deixa cada vez mais maduro. Então, a barba em si não é só um estilo. A gente consegue moldar o rosto de uma pessoa, tá? A partir da barba. Se a pessoa não tem basicamente o queixo, a gente faz o quê? A gente projeta o queixo dela com a barba um pouco mais pontiaguda. Se a pessoa não tem uma mandíbula marcada, que isso aqui é mandíbula, tá na maxilar não. Aqui não tem uma mandíbula marcada, a gente faz o quê? A gente consegue marcar mais uma mandíbula aqui, dando volume de barba aqui embaixo. Então são pequenos toques que a gente dá com um olhar mais clínico, que a gente consegue mudar o formato do rosto da pessoa a partir da barba. Então essa questão de maturidade também, cara, porque a gente deixa sem barba, então a gente tem essa associação, né, que a gente é um pouco mais novo por conta da falta de testosterona, né? E depois os homens mais velhos querem tirar a barba pra daí passar o ar de mais novo. Olha só. Exatamente, cara. Igual seu pai. Igual seu pai, sou Roger Piatti. Um abraço aí. E eu falei, deixa a barba. Eu falei, não, tá muito branca, que não sei o que, eu quero ficar mais novo. Eu falei, então tá bom, fica mais novo então, rapaz. Aí tira a barba. Olha como é Exatamente. Engraçado. Quem tem, quer tirar, quem não tem, quer colocar. E assim a gente vai descomplicando tudo. Ô, Lucas, mais uma vez, reforça pra nós, por favor, suas redes sociais, para o pessoal conhecer seu trabalho. E depois prove, por favor, que é pra você essa tortinha, hein? Maravilha, meu amigo. Minhas redes sociais, basicamente parecidas, tá? Meu profissional que eu dou dicas de beleza e tal, de imagem masculina, é Visagista Sorocaba. E o meu local que eu atendo se chama Visagismo Sorocaba. Olha, muito bom. Agora eu vou dar uma provada nessa... Vai, pode provar. Enquanto isso eu vou terminar de fazer o meu merchan. Gente, Padaria Sabores da Vida, ó, deu um close ali no Lucas mordendo. E aí, é bom? Muito bom. Sensacional. Deu tempo nem dele engolir pra saber.
Gente, Padaria Sabores da Vida esperando por vocês. Tudo delicioso demais, os salgados, os doces, enfim, você que vai fazer a sua festa. Lá tem mercado junto e, ó, 2 unidades em Sorocaba, hein? Uma próximo ao Ibiti, lá mais pra Zona Norte um pouquinho, e outra unidade aqui na Avenida Américo de Carvalho, pegando toda essa região, Barão de Tatuí, Campolim, enfim, fácil acesso. Você que é de Sorocaba, só jogar no Google, no Instagram, no Facebook, Padaria Sabores da Vida. Você que não é, vem pra cá conhecer Sorocaba e vem pra cá conhecer a Padaria Sabores da Vida, que é inovação em sabor. E é o nosso parceiro aqui, né? Todo programa a gente coloca aqui pro pessoal saborear essas delícias e é a parte que os convidados mais amam, saborear as delícias da Padaria Sabores da Vida. Gente, hoje descomplicando mais um assunto, né? Um assunto rápido, um assunto prático, mas muito esclarecedor, que é a questão do visagismo. Então, resumindo, hein? Descomplicando, você homem, se cuide, cuide do seu visual e para isso nós temos o Lucas, que é visagista. Lá ele corta seu cabelo, faz a sua barba e dá aquele toque final aí de brilho que falta, né? O corte ideal para você, que tem a ver com o seu rosto, que tem a ver com o que você trabalha, com a mensagem, com a imagem que você quer passar. Tudo isso tem a ver com o visagismo. Então não é um qualquer corte, né, qualquer alinhamento de barba. É um corte e um alinhamento que vai combinar com o seu estilo de vida. Isso que o visagismo faz, isso que o visagista faz. Então procure aí o Lucas, ele tá à disposição, tenho certeza que ele vai te deixar ainda mais bonitão. Ó, agora É isso aí, Murilo. caprichou, hein, Lucas? É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Eu costumo falar que você nunca terá uma segunda chance de Eita. causar uma boa impressão. Uma Eita. primeira boa impressão. Boa. Né? Então você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. A primeira é que fica. A primeira que fica, exatamente, cara. A primeira impressão é a que vai ficar. Então muitas pessoas, cara, perdem oportunidades. Às vezes pessoas que têm mais um intelecto avançado do que a outra pessoa que está disputando a vaga com você no serviço, porém a outra pessoa se veste melhor que você. Tem uma imagem melhor, entendeu? Então isso acaba contando muito, né, no seu dia a dia, na forma que as pessoas te tratam, né? E assim, ou você aceita isso, ou você fica chorando, cara. Então eu recomendo você procurar melhorar sua imagem cada vez mais, né? Porque, igual eu falei antes pra você, antes de você ser bom, você tem que parecer ser bom. Então, a primeira impressão ficou e a segunda é com você. Preciso melhorar, hein, ó, minha postura, melhorar o look, visagismo já tá em dia. Então, gente, segue aí, @visagismo Sorocaba, visagismo em Sorocaba. Conheça o trabalho do Lucas Canoff, acertei? Acertou em cheio. Boa, Lucas Canoff, grande parceiro nosso. E se cuide, faz aí o visagismo, em vez de pagar um barbeiro convencional, paga aí o Lucas Visagista para deixar ainda você mais bonitão, deixar você em dia, tá bom? Programa Descomplica aí, descomplicando mais um assunto hoje de forma rápida, mas de forma esclarecedora para você, homem, se cuidar ainda mais, tá bom? A gente vai ficando por aqui, até o próximo programa. Lucas, obrigado mais uma vez, viu, pela sua presença, já passou as redes sociais, endereço. Vou deixar para você a última mensaginha, vai, para você passar para os homens aí, convencer o amarada a se cuidar e ficar com o visagismo em dia, o visual em dia, vai. Vamos lá, Murilo, eu agradeço demais o convite, uma satisfação total você ceder meu tempo, você ceder seu tempo aqui para me atender. E assim, Deus fez o homem e eu melhoro, então você já sabe que quem você tem que procurar para eu melhorar você. Boa, ó, agora, meu Deus, esse ficou a tarde inteira ensaiando para vir no podcast, gente, não é possível. Deus criou o homem e ele melhora. Ó, e você já sabe quem melhora. Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês. Até o próximo programa e ó, cuida do seu visual, hein?